Olá, alunos da turma AT48, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa sexta aula da disciplina Biossegurança Hospitalar e Enfermagem. E hoje nós iremos falar sobre vacinação dos profissionais, dos trabalhadores da área da saúde e os exames periódicos, né? Vamos dizer aí o que é exame admissional, o que é exame periódico, o que é exame de retorno de trabalho, tá? Tudo isso nós iremos ver ao longo dessa aula. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta no portal, me mandar o e-mail que a gente vai se falando, ok? Então vamos lá. Vacinação e exames periódicos. A imunização dos profissionais da área da saúde e dos profissionais que prestam serviço em ambiente hospitalar tem por objetivo a proteção do trabalhador contra doenças às quais esses indivíduos estão mais expostos em decorrência da sua área de atuação. Então é por isso que toda instituição, quando a gente está entrando, numa instituição nova para trabalhar, ele sempre pede a carteira de vacinação atualizada, até mesmo na escola, porque vocês irão para campos de estágio e nesse campo de estágio vocês estão aí suscetíveis, a adquirir algumas patologias. Por isso que todo mundo precisa estar imunizado, tá bom? É uma exigência até mesmo do Ministério do Trabalho, tá? Além disso, o trabalhador, de acordo com a atividade e a forma de transmissão das doenças, pode ser o veículo de transmissão de agentes infecciosos. Então, esse trabalhador, esse funcionário, ele tanto pode se contaminar, como também ser um agente transmissor, Por exemplo, Covid. É porque agora está surgindo essa questão da vacina, Mas até agosto, junho do ano passado, que nem se falava ainda tanto, na aplicação de vacina, esse profissional, se ele não utilizasse equipamentos de proteção, ele estava suscetível a adquirir o Covid e não só ficar doente, como também transmitir para outros pacientes, colegas, familiares, enfim, tá? O calendário de vacinação do adulto e do idoso do Programa Nacional de Imunização prevê que todo adulto deverá ser imunizado contra tétano e difteria, sarampo, cachumba, rubéola, que é a tríplice viral, febre amarela quando viajar ou residir em áreas endêmicas. Os maiores de 60 anos, além dessas vacinas, com exceção à tríplice viral, devem receber a vacina contra a gripe e a vacina pneumocócica 23 valente, Os profissionais de saúde também, eles são imunizados com a questão da vacina da influenza, tá? Para os profissionais de saúde, o Ministério da Saúde, por meio dos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, oferecem as seguintes vacinas: hepatite B, varicela e influenza, Então, agora a gente vai falar sobre algumas aí, Hepatite B, então, são 3 doses, 4 semanas de intervalo entre a primeira e a segunda e 5 meses de intervalo entre a segunda e a terceira. É intramuscular no deltoide, Então, hepatite B são 3 doses e tem um período aí que deve ser seguido, tá? Profissionais de saúde susceptíveis ou sem resposta à série inicial de 3 doses. Essa é a indicação para se aplicar, vacinas de hepatite B. Normalmente nos exames admissionais, é realizado para a hepatite B para saber se aquele profissional ele está imune ou não. Caso ele não esteja, esse profissional ele precisa seguir essas doses seguindo o intervalo. É contraindicação anafilaxia, após ingestão de fermento, ou seja, se eu tenho a reação, a fermento, eu não posso ser proveniente de administração desse tipo de vacina, tá? O atraso entre as doses não indica reiniciar o esquema vacinal. Realizar anti-HBT um mês após a série completa para confirmar soroconversão. Ausência de soroconversão, a série inicia de 3 doses indica uma nova série de 3 doses. Ou seja, o que isso quer dizer?
Fiz o meu esquema lá, tomei a primeira dose, esperei 4 semanas, tomei a segunda, esperei 5 semanas e tomei a terceira. Depois disso, eu vou fazer o exame novamente para ver se o meu organismo já está, né, com anticorpos de hepatite B. Se não tiver, eu tenho que retomar o esquema novamente, tá? Até pelo protocolo, né, de várias instituições que eu já tive contato, eles podem repetir até 3 vezes esse ciclo, né? Se em 3 vezes aquele profissional ele não for reagente, né, ou seja, não criar anticorpos, não é realizado mais essas 3 doses, tá? E é confirmado que realmente o profissional ele não cria anticorpos para hepatite B, tá? A influenza, então, né, é uma dose anual, também é intramuscular, é indicada para todos os profissionais de saúde e ela é contraindicada a hipersensibilidade ao ovo ou reação severa à vacina da influenza, né? Então, se eu tenho alguma alergia a questões substâncias, né, que possuem aí ovos, né, ou até mesmo numa outra vacinação de influenza, eu tive uma reação adversa muito severa, nas próximas vacinações esse profissional ele não deve tomar, tá? Tríplice viral, tríplice, 3, né? Então, essa vacina é composta por 3 reagentes, né? Que é do sarampo, da rubéola e da cachumba. É uma dose única, intramuscular também. É indicada para todos os profissionais de saúde sem evidência de imunidade prévia e é contraindicada em gestante, imunodeprimidos, anafilaxia após ingestão de gelatina, quem tem alergia, né, a substâncias de gelatina, neomicina e administração recente de imunoglobulina. Evidências de imunidade prévia, né, de 2 doses, comprovadas por escrito após 1 ano de idade ou confirmação sorológica de imunidade. Ou seja, se eu tive alguma reação, essa tríplice viral aí, normalmente, questão antes, no passado, né, ela não era juntada, né, a sarampo era sarampo, rubéola era rubéola, né, então se eu tivesse a comprovação também, ela pode ser não aplicada, se eu conseguir comprovar isso, tá? Dupla tipo adulto, ou também conhecida como dupla adulto, né? São 3 doses intramuscular, 2 meses de intervalo da primeira e da segunda e 4 meses de intervalo da primeira à terceira, tá? E tem um reforço a cada 10 anos, né? Normalmente aí quem tá entre seus 10 anos, 15 anos já tomou essa dupla adulto e a cada 10 anos é realizado o reforço. O reforço é apenas uma dose, tá? É indicado para todos os profissionais de saúde e, idealmente, todo profissional de saúde deve receber uma dose da vacina tríplice do tipo adulto, independente da data da última vacina dupla, para garantir imunização contra a coqueluche. Pneumocócica 23 valente, normalmente esses bebezinhos, né? Já sai lá no calendário de vacinação, já está programada a pneumocócica aí, né? Mas se o profissional ele não tem registro disso na carteira de vacinação, ele precisa fazer esse esquema. Então é uma dose única também, é indicada para profissionais de saúde maiores de 60 anos ou com risco aumentado de doença pneumocócica. Por exemplo, cardiopatia, pneumonia crônica, diabetes, né? Hepatite A, são 2 doses, intervalos de 6 meses entre as doses, tá? Os profissionais de saúde que atuam em pediatria ou com pacientes incontinentes fecais e com manipulação de alimentos, eles devem, né, ser imunizados contra hepatite A. Meningocócica conjugada C, que é a meningo, né? Também lá no esquema vacinal infantil, essa meningo também é realizada em 3 etapas e sempre tem o reforço, tá? É uma dose única para os profissionais de saúde, sempre que possível dar preferência à vacina quadrivalente, porque essa vacina quadrivalente, ela entra a questão da meningocócica aí, tá? Para uma proteção mais ampla.
E a última aí, a varicela, que é a catapora, né? É 2 doses, tem um intervalo de 4 a 5 semanas entre a primeira e a segunda. É indicado também para o profissional de saúde sem imunidade comprovada que preste atendimento a crianças e imunossuprimidos. É contraindicada para gestantes, imunodeprimidos e anafilaxia após ingestão de neomicina ou gelatina. Quem tem alergia, né, a neomicina ou gelatina não pode ser administrado a varicela, tá? Evitar o uso de salicilato por 6 semanas após vacinação, né? Evidência de imunidade, 2 doses de vacina documentadas por escrito, confirmação sorológica de imunidade, diagnóstico de varicela prévia ou herpes zoster, atestado por profissional de saúde. Então, só deixa de não tomar essa vacina quem apresenta aí esse documento, essa questão de comprovação, né? Ou que já está imunizado, ou que tem alguma patologia que não pode ter esse tipo de imunização, tá? E agora nós iremos falar um pouquinho sobre exames admissionais, né? Que entra o exame admissional, o exame periódico, o exame de retorno do trabalho, tudo isso nós iremos falar agora, tá? Então vamos lá. Exame admissional. O objetivo principal do exame admissional preconizado pela Organização Mundial de Saúde é assegurar que as capacidades, necessidades e limitações fisiológicas e psicológicas do candidato sejam compatíveis com o esforço físico e mental exigido pelo cargo. Então, antes da empresa te contratar, né, você vai lá, faz a prova de conhecimentos gerais, né? Então, a empresa vai falar, ó, legal, bacana, ele sabe do que está falando para aquele determinado cargo. E aí eles vão agendar um exame admissional, né? Vai coletar uma série de exames para saber como é que você está entrando na empresa, até porque se daqui 2, 3 anos você for desligado daquela empresa, eles precisam ter provas, evidências de como você entrou na empresa e de como você está saindo, tá? Por meio deste exame, é possível identificar pessoas vulneráveis às condições prejudiciais do ambiente de trabalho, protegendo as medidas adequadas, né? Então, se esse novo funcionário tiver alguma questão especial, né, algo que não seja compatível para aquela função, é claro que o contratante ou vai remanejar aquela pessoa para determinado cargo ou até mesmo nem contratar essa pessoa, tá? O exame adicional deverá constar de um exame clínico completo feito por um médico, exames laboratoriais básicos, exames complementares para esclarecimento diagnósticos e exames específicos para exercer as funções específicas para executar a função pretendida e, às vezes, imunização. Na área da saúde, com certeza, a imunização ela entra também nesses exames admissionais, tá? Então, se lá foi solicitado a sua carteira de vacinação e está faltando alguma vacina, eles vão te orientar a ser vacinado, retornar para a instituição aquele comprovante de vacinação, tá? Os exames complementares podem ser laboratoriais e radiológicos, né? Entre eles estão os seguintes, então pode ser solicitado lá no exame admissional: hemograma completo, sorologia para sífilis e doença de Chagas, tipagem sanguínea e fator de RH, glicemia, colesterol total e frações, triglicéridos, ureia, creatinina, ácido úrico, parasitológico, né, de fezes, urina tipo 1, citologia oncológica, principalmente para as mulheres, né, que é o Papa Nicolau, né? Para os homens também é solicitado o PSA, né, que é o exame sanguíneo para possíveis células cancerígenas de próstata, né? Enfim, os resultados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em ficha individual que ficará sobre a responsabilidade do SESMIT. A ficha ficará arquivada no serviço médico que realizou o exame, emitirá um atestado de saúde ocupacional que ficará arquivada junto com a ficha de registro do funcionário. Então, todo aquele exame admissional, ele ficará lá no prontuário daquele funcionário, tá? Existem algumas empresas
que elas possuem saúde ocupacional própria, né? Então, a instituição de saúde, ela não paga por um terceiro, né? Mas existe também hospitais pequenos, né? Que eles não têm condições de ter uma saúde ocupacional, então paga para que terceiros façam esse exame admissional, e enviem, né, o laudo, aqueles exames, resultados de exames, aquela avaliação médica para aquela instituição de saúde, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre exames periódicos. O exame periódico, segundo Carvalho, tem a finalidade de diagnosticar precocemente as doenças ocupacionais. Como o próprio nome diz, periódico é constante, né? Normalmente, esses exames periódicos é realizado a cada 1 ano, ou dependendo se foi identificado, né, algum tipo, surgimento de uma patologia nova, né, ou um agravamento de saúde, esse tempo ele pode ser reduzido aí para 6 meses, dependendo aí da conduta médica, tá? Deve ser realizada com a periodicidade indicada para o tipo de risco da função desempenhada pelo funcionário. O exame periódico propicia maior rentabilidade à empresa, pois contribui eficientemente para a promoção da saúde dos empregados. No entanto, é necessário que a ausência de funcionários de seu setor de trabalho seja diminuída ao máximo. O que isso quer dizer, né? Então, se hoje eu entro na empresa, eu vou fazer um exame admissional. Daqui 1 ano, eu vou fazer um exame periódico, né? Não é porque todo mundo entrou hoje na empresa que daqui 1 ano precisa-se exatamente daqui 1 ano fazer o exame periódico. Porque senão é como se vamos fechar tudo o hospital, apagar a luz e vamos todo mundo fazer exame, né? Pelo contrário, precisa ter um dimensionamento, né? Esses profissionais, para realizar o exame periódico, eles são convocados com data marcada, com hora, justamente para que não tenha impacto, né? Quando a gente fala em enfermagem, não tem impacto na nossa assistência de enfermagem por falta de funcionários, tá? O exame periódico possui uma rotina semelhante ao exame admissional. Suas diferenças residindo nos seguintes aspectos. O empregado precisa ser convocado para o exame, ou seja, é a instituição que vai falar: olha, Ana, você precisa ir em tal lugar fazer o seu exame periódico em tal data, em tal horário, tá? O empregador precisa ser convocado para o exame. O tempo destinado para o exame afetará diretamente na produtividade da empresa. É por isso que precisa ter esse dimensionamento de pessoal, para não ter desfalque, né? Seja pensando na área da saúde, um desfalque assistencial. Portanto, é necessário uma escala de funcionários que deverão comparecer ao exame médico para que as alterações de ordem ocupacional sejam as menores possíveis. A periodicidade dos exames varia de acordo com as condições de trabalho e a idade do funcionário. Então, lembra que eu comentei para vocês? Pode ser de 1 em 1 ano, pode ser de 6 em 6 meses, isso tudo varia das condições daquele funcionário, né? Das novas patologias, né? Ou possível risco que se encontra esse funcionário, né? Ou caso contrário, se mantém a cada 1 ano, tá? Para os trabalhadores expostos ao risco ou situações que impliquem um agravo de doença ou ainda problemas de doença crônica, os exames deverão ser anuais ou em intervalos menores. Exame de retorno ao trabalho, né? Então, vamos supor que eu me afastei, né? Tive um acidente de trabalho, entrei no INSS, lembra que a gente teve a aula lá do INSS, né? Então, tive um acidente, fui afastada pelo INSS, e depois de 1 ano e meio, meu acidente foi muito grave, depois de 1 ano e meio eu retorno para o meu trabalho. No retorno do meu trabalho, eu também preciso passar por exame, que ele é denominado, né, como exame de retorno ao trabalho, tá? Este exame será feito obrigatoriamente no primeiro dia de volta ao trabalho, após afastamento igual ou superior a 30 dias por motivo de doença, acidente ocupacional ou não e parto, né? Então, se eu também tive uma licença maternidade, algumas instituições de saúde, eles preconizam que seja realizado exames para retorno aí do trabalho, tá?
Exame de mudança de função, né? Então, eu estou na assistência, né? E fui subir de cargo, né? Vou lá para a parte da diretoria, administrativo, né? Por exemplo. Para essa troca de função, eu também preciso passar por exames, tá? Este exame deverá ser feito quando houver mudança de exposição a fatores de risco para a saúde do funcionário, né? Isso engloba também, né? Eu estou lá no setor da pediatria e vou para o setor do raio-x, né? Então, eu tenho riscos ali radioativos, né? Que eu vou estar exposta. Então, eu preciso fazer esses exames de mudança de função, tá? Ele deverá ser feito antes da mudança da função, e mudança de função será toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor expondo o trabalhador a risco diferente daquele a que estava exposto anteriormente. E aí, para finalizar essa nossa aula, eu deixei o nosso último slide que ele fala o seguinte: trabalho mais saúde é igual a qualidade de vida, né? Então, lembra que eu comentei com vocês nessas nossas 2 últimas aulas, né? Que a saúde do trabalhador é compartilhada. Tanto a instituição é corresponsável, quanto o próprio funcionário, ele é corresponsável, né? Então, se eu tenho um trabalho com saúde, é claro que eu vou ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu vou conseguir prestar uma assistência, né, de saúde melhor aos meus clientes, aos meus pacientes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta no portal, no e-mail, e a gente vai se falando por lá, tudo bem? Beijinho pra vocês e até mais!